Bem, vamos lá. Partindo aqui então do compromisso nosso de ir numerando as leituras feitas em 2023, as leituras completas, eu destaco aqui um livro que caiu de paraquedas, mas que foi realmente muito significante na minha vida. O livro do historiador, creio que se pronuncia assim, Moses Coit Tyler, historiador americano do século XIX, que quebra muito aquela ideia dos que a nossa escola doutrinada pela aquela explicação de que o positivismo francês, né, era a única alternativa em historiografia que se fazia no século XIX. Isso cai por terra quando nós lemos um historiador desse calibre, né, principalmente desse livro, A History of American Literature During Colonial Times, em 2 volumes, né, então a história da literatura nos tempos coloniais, durante os tempos coloniais. E o volume que será discutido aqui é o primeiro que eu li, não li o segundo ainda, que trata de 1607 até 1676. Qual é o diferencial desse livro? Bem, ele traz a divisão dos escritores americanos, né, principalmente por narração e descrição, com a inclusão dos apologéticos, e faz aquela separação em escritores históricos, escritores teológicos, escritores narrativos, escritores de prosa e escritores de poesia, né? Como ele coloca aqui, escritores de verso. E ele traz muitos nomes que são conhecidos, outros nem tanto, mas como o Capitão John Smith, George Percy, William Strachey, William Bradford, John Winthrop, os escritores teológicos, Thomas Hooker, Thomas Shepard, John Colton, e vai discutindo cada um desses autores dentro desse contexto da literatura americana como criadora, né, a presença da linguagem e da literatura como criadora da civilização americana. Alguns pontos que eu anotei aqui que chamaram muito a minha atenção, né? Como ele diz, a literatura como um instrumento de uma utilidade, já que a autoridade estava na velha casa, portanto na Inglaterra, na busca pela realização de si mesmo. O americano vem para aqui, vem para os Estados Unidos, com essa busca da realização de si mesmo, como a principal construção, principal modelo da sua utilidade literária. Outra coisa que chama atenção, primeiro, a necessidade dos assentamentos contra os papistas. Então, é uma presente constância, né, na literatura inicial desse tempo colonial americana. Essa exposição dos motivos, né, para a autoridade que ficou na Inglaterra, de como a estadia aqui era superior a lá e como eles eram capazes de dar conta, né, da criação de uma civilização. E também enfatizando muito essa parte da necessidade dos assentamentos, que são os assentamentos, a capacidade de se autodeterminar, tá? A capacidade de construir realmente uma civilização, né? Chegar ao encontro então desses com os povos que viviam nos Estados Unidos, surge logo a dúvida, né? De onde eles teriam vindo. E todos eles, a grande maioria dos autores, trabalha com a ideia de que eles eram descendentes também de Adão, tais como eles. Porém, eles eram bípedes ferozes que impossibilitavam, né, e haviam se introduzido no caminho dessa nova civilização, de constituir uma civilização, né? Outros pontos que me chamam a atenção, essa separação, primeiro em sermão, segundo em histórias e em terceiro poesia e prosa. Isso aqui por quantidade e qualidade. Os principais assuntos que são tratados são, sem dúvida, o sermão, a história e a poesia e a prosa em terceiro lugar.
Outro ponto que chama atenção é que diz 1607, portanto, desde que chegaram nos Estados Unidos. 1607 é a data do nascimento da literatura americana, que teria nascido nos arraiais da Baía de Chesapeake e ao longo do Rio James. Num pedacinho de terra, ao longo do Rio James, nessa baía, teria nascido a literatura americana. No capítulo 2, traz alguns dados muito interessantes. A maioria dos 3 navios que chegaram, né, traziam pequenos cavaleiros e comerciantes. É o caso do capitão John Smith, de 27 anos, que já era um aventureiro na Europa, primeiro escritor, um tipo muito parecido com o Walter Raleigh e com o Philip Sidney, né, ingleses. O George Gascoigne escreveu uma coisa muito interessante sobre o John Smith. Ele diz assim: o que suas espadas fizeram, suas canetas escreveram. E aí vem uma outra história fabulosa aqui, que o capitão Nelson, que vem fazer esse contato, retorna com o navio para a Inglaterra, né? Leva no chamado Fênix, que é esse navio que retorna, esse livro do capitão John Smith, em 2 de junho de 1608, para Londres. E ele é vendido, hoje já se sabe disso, que ele é vendido em 3 ruas próximo da onde o John Milton nasceria, naquele mesmo ano. Então você tinha ali numa quadra sendo vendido esse livro do John Smith e o John Milton nascendo ao mesmo tempo ali, que é uma outra coisa fascinante para a grandeza da literatura americana, né? Ou até aqui, América inglesa, de modo geral, né? Literatura inglesa, que não há tanta determinação de ser americana, mas de uma forma geral, a literatura inglesa, de uma forma geral, a literatura americana viria a participar também, ia estar buscando a sua independência, né? Outra informação aqui, outra descrição que me pareceu bem interessante, porque nesse livro aparece o seguinte, né? Contando o ataque dos índios 2 meses após a chegada do assentamento do Rio James, mal enterravam seus mortos. Outra informação que ele traz é como pegar milho dos índios, as amizades com Powhatan, que era o Powhatan, né? Que eram os índios, né? Que viviam ali. O incidente com a Pocahontas, que evitou a sua morte e assim ele foi aceito dentro do grupo indígena. E o livro termina então com passagens de um feliz presságio. Aí um comentário sobre esse livro. É um livro que foi escrito não com letras fáceis, nem com um ar parado de estudos deliciosos, mas sobre uma tenda podre no deserto. Talvez pelo brilho de um nó de pinheiro no meio dos tocos de uma árvore, e imundisse o clamor do acampamento de um pioneiro, e dentro das frágeis paliçadas que sozinhas protegiam um pequeno grupo de colonos do perigo sempre pairando de um massacre indígena. Não foi composto como um esforço literário. Pretendia ser apenas um orçamento de informações para o público em casa, e especialmente para os acionistas londrinos da Virginia Company, né? Apressadamente, aparentemente sem revisão, foi feito com veemência pela mão áspera de um soldado explorador, nas pausas de uma labuta, ao mesmo tempo cansativa e perigosa, enquanto os incidentes que ele registra estavam frescos e presos em sua memória. Provavelmente ele pensou pouco em quaisquer regras de arte literária ao escrever esse livro. Provavelmente ele nem pensou em escrever um livro. Com a abundância de seus materiais, brilhando de orgulho pelo que havia feito no grande empreendimento, ansioso para inspirar os patronos domésticos da colônia com sua própria alegria resoluta, e acostumado há anos a retratar de forma concisa. E aqui aparece então um inglês cujas aventuras estavam destinadas a serem repletas. O capitão acabou de esfaquear, é verdade, mas apesar de todas as suas cruezas, aqui está o inglês de fato, o inglês vigoroso, o inglês puro, a dicção vigorosa, pitoresca e pulsante dos navegadores e soldados da época elisabetana. Depois ele escreve um segundo, que na verdade é uma carta de comunicação, né? Que aparece lá: aprendi a lhe contar os riscos contínuos da minha vida. E aí nessa carta ele pede mais carpinteiros, mais jardineiros, mais pescadores, mais escavadores de raízes de árvores, porque havia falta de mão de obra, né, nos Estados Unidos, que estava sendo
está sendo fundada ali ao longo do rio James. Desde o início foi difícil para a Inglaterra ver os limites justos de sua interferência com seus próprios filhos coloniais. Embora estivesse a 3.000 milhas de distância delas, ela não conseguia evitar que sua língua materna os aconselhasse e lhe desse ordens sobre os detalhes de sua vida no deserto, sobre os quais eles inevitavelmente sabiam mais do que ela. Pode-se facilmente imaginar que choque esta réplica epistolar do capitão John Smith deve ter dado aos nervos dignos daqueles amáveis e nobres patronos em Londres, como suas frases atrevidas devem tê-los feito ofegar e olhar fixamente. Estou fazendo a tradução aqui por cima, tá? A literatura americana é uma nota de insubmissão. A carta do capitão John Smith, na primeira década do século XVII, é um sintoma premonitório da declaração de sua independência, pois toda civilização ela nasce na linguagem, tá? É a linguagem que produz a civilização. Linguagem é autocultura, tá? Na carta de John Smith já existe a premonição da fundação dos Estados Unidos da América. Já é sua carta de independência. A independência dos Estados Unidos ela é anterior à sua execução de fato, como nós a conhecemos como um fato histórico. Ela já é um produto espiritual da liberdade de um homem aventureiro que tinha como modelo Walter Raleigh, Philip Sidney, tá? Era esse o convívio dele na Inglaterra, e que a partir disso, a partir dessa independência, já fincou raízes das quais os futuros habitantes poderiam se espelhar para proclamar a independência, tá? A independência é, em primeiro lugar, um produto da literatura, para ver só mais de 100 anos após isso ser um produto da política. Depois ele lança o Map of Day, né? Que é o quê? Que foi só publicado em 1612. Ele trata do clima, da vegetação e das fronteiras da Virgínia. E dizem que esse livro é tão incrível, eu não tive a oportunidade ainda de ler, que ele traz em descrições detalhadas um número infinito de rios, como as veias no corpo de um homem. O interessante é se a gente pensar no seguinte: se nós pensarmos em como essas pessoas, no caso aqui o capitão John Smith, em meio a todos esses problemas, a guerra com os índios, a falta, o tempo todo uma situação de miserabilidade absurda, falta de mão de obra, falta de alimentação, não se sabia realmente qual ia ser o dia de amanhã, morria-se de doenças, tá? Contaminação, a malária principalmente, e produzia literatura de uma forma permanente. Onde ele achava tempo para isso? Essa é a pergunta. Em que momento? Qual é o lugar que ele achava tempo para isso, para escrever? Esse é um escritor de raiz, um escritor verdadeiro. Ele não está cercado do seu gabinete, né? O seu gabinete é um mundo. E é no mundo que ele busca inspiração em torno. É isso que irá fazer uma distância enorme do tipo de pensamento que depois vai aparecer em grandes livros de sociólogos americanos, da diferença do homem do norte americano para o homem do sul. Aqui está um modelo de homem do sul americano. Um homem do sul que cria através do seu espaço, cria através da sua vontade o seu tipo de civilização, tá? Enquanto o homem do norte vem com outras ideias, vem com produtos científicos, vem com uma outra linhagem que nós já vamos comentar. E aí o John Smith, é interessante, ele volta para a Inglaterra, depois ele volta novamente com mais mapas, talvez ele aperfeiçoe esses mapas na Inglaterra. E aí ele aparece prisioneiro, olha que vida interessante, ele aparece prisioneiro de um pirata francês, volta para a Inglaterra e morre em 1631. E aí a presença do Smith está registrada na sequência da dramaturgia em vários autores ingleses. Aqui você tem um diálogo literário que prova que a literatura americana já é também literatura universal nesse momento. E é muito interessante a frase que fica a respeito de sua vida: homens bons te renderão elogios,
Então despreze o resto. É melhor e mais digno de louvor ter agradado ao melhor. Era essa a mentalidade nessa época. Passamos então ao capítulo 3. E aqui vai tratar de outros escritores iniciais na Virgínia, que talvez não sejam tão familiarizados ao público do Brasil, mas nos Estados Unidos ainda se estuda isso, tá? George Percy, que era o irmão do conde de Northumberland, escreveu um livro chamado Discurso a respeito da plantation, né, o modelo de plantação, né, modelo de colonização, né, no sudeste da colônia da Baía de Virgínia. Então, só sobrou um fragmento preservado que trata da história da colônia desde a saída da Inglaterra até setembro de 1607. E aí chama atenção alguns fragmentos. 3 noites em um chão frio descoberto, comida e uma pequena lata de cevada. Uma pequena porção de água para 5 homens, uma maré baixa, cheia de lodo, cheia de imundície, lamentáveis murmúrios de nossos enfermos, como cães agonizantes. Ali pastamos. Olha que coisa maravilhosa. Talvez seja uma das fontes da ideia da tempestade de William Shakespeare, que lia isso, até porque os acionistas, a grande discussão na Inglaterra nesse momento, nós estamos falando aqui 1606, 1607 e até 1611, a grande discussão aqui na Inglaterra é que está todo mundo querendo ir para a Virgínia nesse primeiro momento. É uma terra de oportunidade, mas, né, no primeiro momento vem mais quem? Vem mais degradados, como no Brasil. Mas aqui há uma diferença. Os degradados que foram para os Estados Unidos eram esses tipos assim, não eram pessoas da sociedade intelectual inglesa, ou melhor, não eram pessoas da alta nobreza inglesa, mas eram pessoas que tinham contatos frequentes com gente da classe média inglesa, porque a Inglaterra já produz uma classe média, isso é importante também evidenciar. Na Inglaterra já tem esse terceiro tipo de cidadão, que é o cidadão que ele flutua entre as duas dimensões, e nada melhor do que esse tipo, né? E tá todo mundo lendo o investimento que a Companhia da Virgínia fez, que o Rei James, né? Ele e os acionistas botaram dinheiro nisso e queriam um retorno. Então isso a notícia chegava, claro, dentro da perspectiva da época, né? Da expectativa da época, não igual agora que é um tweet de alguém em 5 minutos chega. Mas chegava com muito mais interesse e velocidade. E daí foi uma das ideias da tempestade de William Shakespeare, muito provavelmente. 1610, 60 colonos, últimos remanescentes dos 500 que chegaram, rastejaram para fora da fortificação de Jamestown para cumprimentar a chegada de Sir Thomas Gates. Chegou um nobre. Com 2 pequenas embarcações e 150 companheiros, 11 meses no mar, 9 navios e 500 homens, a tempestade da frota se espalhou. Entre os manuscritos do English State Paper Office estão 3 tratados anônimos relativos ao mesmo período coberto pelos escritos americanos do capitão John Smith e de George Percy. Esses folhetos foram evidentemente escritos por um de seus companheiros. Quem seria, né? São rascunhos toscos de um diário inexperiente e têm uma expressão muito grosseira para nos atrair por qualquer mérito literário. Dessas cópias feitas para George Bancroft, a American Antiquarian Society as imprimiu no volume 4 de suas transações. Eles foram editados por Edward Everett Hale. Eles contêm uma passagem bastante gráfica e divertida, descrições vigorosas da rainha dos índios Appomattox. Sir George Somers e outros ilustres e distintos companheiros desembarcam então em uma ilha das Bermudas. Não sendo ouvido por muitos meses, aquele navio com todos a bordo foi dado como perdido. De fato, o próprio navio estava perdido, despedaçado nas rochas, mas com seus fragmentos os passageiros construíram os 2 pináculos desajeitados, nos quais, como acabamos de relatar, eles finalmente completaram sua viagem para Jamestown. Entre aqueles
Olha que coisa interessante. Entre aqueles que participaram dessa terrível e quase milagrosa expedição estava o William Stracher, de quem pouco se sabe, exceto que é revelado por seus próprios escritos. Agora ele vai introduzir o William Stracher na discussão. Ele era um homem de decidida aptidão literária. E aqui ele vai continuando falando. Foi secretário na Virgínia. Assim, em julho de 1610, quando ele estava na Virgínia há menos de 3 meses, ele escreveu a Jamestown e enviou para a Inglaterra a True Report of the Rock and the Redemption of Sir Thomas Gates, sobre as Ilhas das Bermudas, de quem esse pequeno livro também serviu de inspiração para William Shakespeare. Para quem já leu A Tempestade do Shakespeare, sabe do que eu estou falando, né? do famoso dilúvio das Bermudas, da terra dos Calibãs. Seu relato da Virgínia é bem feito, mas seu mérito mais impressionante é o delineamento de sua terrível viagem marítima e da famosa tempestade que, após o terror e angústia das 1000 mortes, lançou contra as rochas das Bermudas. E aqui seu estilo é magnífico. Tem algumas frases, por beleza imaginativa e patética, por implicações vívidas de perigo terrível, a não ser que houvesse uma determinação geral de fechar as escotilhas e, encomendando as nossas almas pecaminosas a Deus, entregamos o navio à misericórdia do mar. Mas veja a bondade e a doce introdução da melhor esperança. É isso que foi dado pelo misericordioso Deus. É belíssima a linguagem, né, que é utilizada. Aí o Stracher nos conta de Alexander Whittaker. Seu pai era o célebre teólogo William Whittaker, mestre em St. John College, né, lá na Inglaterra. Morreu de afogamento em 1617. No dia 19 de abril de 1619, chega a Jamestown um navio da Inglaterra trazendo a bordo Sir George Yeardley. E traz junto com ele George Sandys, viajante irmão do temido Edwin Sandys, já causava problemas lá na corte do Jaime, né? Bem, quem é esse George Sandys? George Sandys foi a pessoa que traduziu, foi esse gênio que traduziu para o inglês a Metamorfose de Ovídio, tá? A primeira tradução dela que eu saiba. Entre 1621, né? E 1622 relata os massacres dos colonos por indígenas. Vai ter o grande massacre, que vai ser um primeiro fracasso dessa colonização. E ele teve o heroísmo de completar a tradução, tá, da Metamorfose em meio a isso, em meio ao massacre que eles estão sofrendo dos indígenas. E o John Dryden, né? John Dryden diz que ele era melhor versificador, talvez, e se tivesse terminado a tradução do Virgílio, que ele começou, teria sido o maior de todos na Inglaterra, né? E aí vão chegando mais pessoas, por exemplo, Lord Baltimore, que é onde faz a separação entre a Virgínia e Maryland, que o Lord Baltimore compra, né, as terras de Baltimore, né? Vai ser o futuro Baltimore, né? Maryland, né? E faz que é a terra de Maria, então ali começam os católicos na Inglaterra, tá? Para separar desse outro lado, desse outro pessoal. Os puritanos vão vir daqui a pouco. Também aparece John Hammond, que escreveu Leia e Raquel, né, da Bíblia, né? O país é novamente relatado como um lugar insalubre, que obtém-se uma vitória sobre a pobreza, maldade e medo. Agora ele passa de um livro que foi feito em Maryland, né, que o John Hammond, pela primeira vez em 1666, talvez é a primeira menção, nós já estamos, né, 40 anos na frente aqui, mas ele vai na frente e depois ele retorna para explicar. É a primeira menção que o John Hammond faz de um livro que trata dos equívocos ingleses sobre a América. Então aqui nós já estamos naquela distinção que é sempre importante a gente recordar entre uma coisa é o descobrimento e outra coisa é a colonização. A gente não pode fazer essa confusão. No Brasil se faz muito isso, tá? Quando quer se enfatizar demais certas perseguições, certos problemas que a Europa teria, que Portugal no nosso caso teria causado no Brasil, sempre o pessoal faz essa confusão de confundir o descobrimento com a colonização, que são coisas distintas. A colonização é um processo de administração, tá? Um processo posterior, enquanto o descobrimento geralmente é um processo aventureiro. Muitas vezes é um processo aventureiro, ainda que muita gente tenha tentado tratar a descoberta como um processo administrativo.
a gente sabe que ela foi muito mais fruto da imaginação dessas pessoas e da força de vontade de cada um. Eu não vou nem falar, por exemplo, no caso do Cristóvão Colombo, que teve seu pedido negado diversas vezes, e graças à atuação da rainha Isabel, que na verdade por causa de confessores franciscanos que ela tinha, que apoiaram o seu projeto. Que seu projeto era negado diversas vezes, mas isso é assunto para outra história. Depois aparece George Alsop também, o escritor famoso que escreveu já contra Oliver Cromwell, que estava causando problema, né? Estamos aqui já em 1640, lá na Inglaterra. Traz também topografias geográficas de uma fantástica viagem entre Maryland e Virgínia. Nathaniel Bacon, que era o rival do William Berkeley, né? Trata da briga com os índios. Aí ele traz um famoso verso do Ben Jonson sobre essa briga. Em 1619 chegam os primeiros escravos negros. Por quê? Pois em 1617 já se percebe que o tabaco é lucrativo, tá? E realmente não tinha para quem trabalhar nessas terras. Então o que dá para se dizer, e aqui já é uma opinião pessoal do autor, é que em relação aos do Sul, em relação aos da Virgínia, em comparação com a Nova Inglaterra, que Nova Inglaterra esse termo Nova Inglaterra muda, né, de ano para ano, mas em geral quando a gente fala de Nova Inglaterra, a gente está falando de Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, o que seria isso, né, no tempo moderno. Então, para fazer essa distinção entre o povo do norte, isso é o norte, tá? E isso é o sul. Estados Unidos é só isso nesse período. Tá beirando a costa como caranguejos, né? Para usar a expressão aqui no Brasil do Frei Vicente. Mas, por enquanto, os Estados Unidos é isso. Então, para fazer essa distinção, ele disse que esse povo do sul é menos industrioso, menos austero, mais mundano, que é bem diferente da Nova Inglaterra. Por quê? Da Nova Inglaterra, se a gente for olhar a colonização, se relacionava em bairros, em cidades. Esses das Virgínias, não. Traziam a formação do velho senhor territorial inglês, sentado em seu castelo, possuindo várias extensões territoriais. Muitos rios também favorecem essa visão de um isolamento doméstico em oposição à formação da comunidade. Os do norte, ligados à formação da comunidade. Os do sul, ligados ao isolamento e ao individualismo. Aí ele diz, um feudalismo grosseiro na Virgínia. Uma casa, uma igreja e 18 casas particulares. E aquele matagão imenso. Prosperidade individual, sem economia pública. Necessidade já da escravidão. Desprezo pelo trabalho. Nesse aparece o primeiro historiador, Robert Beverley, né? Que fala da indolência dos habitantes paroquianos. Por exemplo... Para você ter uma ideia aqui, deixa eu traduzir aqui. Tá, isso é interessante. A indolência dos habitantes paroquianos, morando a 80 milhas de uma paróquia. Vocês já pararam para pensar o que é isso? Sei lá, 120, 130 quilômetros, né? De uma paróquia. A pessoa andava para a paróquia. Tudo isso. No domingo, por exemplo, para poder ir para a missa ou o seu culto. Em 1692, a criação... do colégio do governador William Berkeley, né? Usando os analfabetos em economia diversificada. E aí há essa fala famosa dele aqui que ficou como exemplo da imagem do sul. É claro que isso é exagerado, mas criou um modelo do homem do sul-americano que eu vou ler para vocês. Vou fazer uma tradução aqui. Graças a Deus, para mim, não há escolas gratuitas, nem impressão. Isso aqui é um tapa na cara, hein? De quem acredita que a colonização inglesa, o modelo do homem inglês, se tivesse sido implementado no Brasil, nós teríamos um povo distinto da ignorância. Então escutem só. Graças a Deus não há escolas gratuitas, nem impressão, e espero que não tenhamos nem nesses próximos 100 anos, pois o aprendizado trouxe desobediência, trouxe heresia, trouxe seitas ao mundo, e a impressão as divulgou e as difamou contra o melhor governo. Deus nos proteja de ambos. Esse aqui é um homem do sul dos Estados Unidos,
E depois o Gilberto Freire vai achar muita semelhança com o tipo do senhor brasileiro, né? Essa semelhança do homem do sul. Gosta de um sofá, a primeira coisa que ele faz para comprar quando ele chega numa casa é o sofá, para ele se esparramar e sentar. E ele está sempre sentado. Tá? Não há registro de uma tipografia da Virgínia até antes de 1681. Não há registro. Em 1683, quando Lord Effingham assume o cargo de governador da Virgínia, ele recebe do ministério instruções para não permitir que ninguém usasse uma impressora em nenhuma ocasião. Então cuidado com essa imagem geral que a gente tem dos Estados Unidos, da colonização americana. E de 1729 até 10 anos antes da declaração de independência, a Virgínia teve apenas uma gráfica. E mesmo essa era considerada sob o controle do governador. Se muita literatura tivesse sido produzida ali, não teria sido um milagre? As unidades da comunidade isoladas, pouca chance para a mente acender a mente, sem escolas, nenhuma instituição literária alta ou baixa, sem bibliotecas públicas, sem tipografia, nenhuma liberdade intelectual, nenhuma liberdade religiosa. Forças da sociedade tentando criar duas grandes classes, uma classe de vastos proprietários de terra, arrogantes, hospitaleiros, indolentes, apaixonados, dados ao esporte do campo, a política, e uma classe de plebeus brancos, empobrecidos e servos negros. Bom, esta é a constituição na qual podem surgir cavaleiros do campo, caçadores de raposas alegres e barulhentos, heróis de milícia, homens de entusiasmo doméstico e graça social sem limites, políticos astutos e imperiosos, oradores inflamados e por aqui e ali, homens de elegante cultura literária, a maioria adquiridos no exterior. Aqui, e talvez, depois de algum tempo, alguns literatos amadores, mas nenhuma aula literária e quase nenhuma literatura. O que acontece? Esses grandes gênios que aparecem na Virgínia, que tinham esse contato com a Inglaterra, essa tese desse livro, tá? Essa tese central. À medida que eles vão se isolando nesses castelos, se distanciando, formando essas duas classes enormemente distintas, eles se separam do povo e não produzem mais a literatura que seria esperado. Aquela que no primeiro momento era feita constantemente em meio às batalhas. Enquanto agora ele vai introduzir a Nova Inglaterra. Na Nova Inglaterra, pelo fato de existir comunidade, cidade, vai onde a literatura vai migrar para lá. Tá? Olha lá, 400 agora no capítulo 5 ele vai introduzir a Nova Inglaterra. 400 milhas ao norte, 13 anos depois, a Nova Inglaterra era uma raça prolífera, casando-se cedo. Casava-se muito cedo, 12 anos de idade. E se surgisse a oportunidade, casando-se com frequência. Morreu um, casa de novo. Nunca se recusando a se alegrar por ter suas casas edificadas e embelezadas com muitos filhos. Os primeiros colonos ingleses começam a vir para a Nova Inglaterra em 1620. Nós já falamos da Nova Inglaterra, né? Que é aqueles 7 estados ali que seriam hoje. Durante os 10 anos seguintes, sua imigração foi lenta e leve, mas há uma explosão entre 1630 e 1640. E eles vieram então em multidões. Aglomeram-se todos os navios que apontavam sua proa para cá. De repente a imigração parou, pois a abertura do longo parlamento lá na Inglaterra, né, nós estamos falando de 48 lá na Inglaterra, ao dar aos puritanos ingleses a esperança de colar os mares da igreja, tira deles o impulso de escapar, indo para o exterior, dá uma diminuída. Desde o ano de 1640, a raça da Nova Inglaterra então não recebe nenhuma adição notável no seu estoque original. E hoje o seu sangue anglicano é tão genuíno e puro quanto o de qualquer condado da Inglaterra. No ano de 1640 havia na Nova Inglaterra 12 grupos independentes de colonos, 50 cidades, uma população total de cerca de 21 mil almas. Durante os 125 anos seguintes a essa data, mais pessoas voltam para a Nova Inglaterra do que vêm da Nova Inglaterra. No entanto, abundantes esses neo-englandenses, que naquela comunidade primordial de 21 mil pessoas, foram dali que descenderam os 3 milhões e meio de milhões de pessoas que atualmente são a população da Nova Inglaterra. Ele falando isso aqui no final do século XIX, tá? Hoje deve ser 5 milhões. Bom, aí ele começa a introduzir essas pessoas. O patriota Roger Dorchester, né? Estava feliz com a posse de 14 filhos. E é interessante o nome que ele dá para os filhos. Título de curiosidade. Experience,
Wait, Thanks, Desire, Unity, Supply. Então, assim, né, os nomes que ele dá para os filhos, né, experiência, obrigado, desejo. Então, ele vai dando esses nomes para os seus filhos, né. Preservado tem também aqui, seus 14 filhos. E havia todos os tipos possíveis, desde os não conformistas ricos até os moderados de Massachusetts, até os humildes e discretos separatistas de Plymouth. Até hoje, né? Eu já cheguei a ver vídeos dessa. Tem colônia até hoje lá. E que vive no modelo de plantation, por exemplo. Econômico, né? E ainda mais longe daquele conservadorismo. Curso de excêntricos entusiastas de coração puro, anabatistas, antinomianos, quakers, buscadores que encontram o seu primeiro paraíso terrestre em Rhode Island. Mas a grande distinção entre os colonos ingleses da Nova Inglaterra e quase todos os outros colonos ingleses era esta. Enquanto os últimos vieram para cá principalmente para benefício material, os primeiros vieram para um benefício ideal. Em seu início, a Nova Inglaterra não era uma comunidade agrícola, nem uma comunidade manufatureira, nem comunidade comercial. Era comunidade pensante. Mais uma vez aqui. Como a literatura cria a política, cria a civilização. Uma areia no mercado de ideias. E aí aqui ele vai começar a tratar disso. É provável que entre 1630 e 1690 houvesse na Nova Inglaterra tantos graduados em Cambridge, em Oxford, quantos pudessem ser encontrados em qualquer população de tamanho semelhante na metrópole. Aqui nós temos uma enorme distinção lá do tipo da Virgínia, que era o tipo aventureiro, né? Aqui já é o tipo que vem já um estudante de Oxford, já um estudante de Cambridge. Havia em Massachusetts, em Connecticut, um graduado de Cambridge para cada 250 habitantes, um número muito alto. Além dos filhos de Oxford, que não eram poucos. E aí aparece o padrão heróico do século XVII que se esperava desses tipos. John Colton, John Davenport, Richard Mather, Eliot, Norton, Hooker, Roger Williams, Stone, Buckley, Nathaniel Ward, Thomas Shepard, Dunster, Chauncey, né? Enquanto os leigos tinham entre eles vários homens de considerável erudição, o mais velho e o mais jovem, o John Winthrop, Thomas Dudley, Simon Bradstreet, William Brewster, William Bradford, Pynchon, Daniel Gookin, John Haynes, né? Provavelmente nenhuma outra comunidade de pioneiros honrou tanto o estudo e reverenciou tantos símbolos de instrumento-aprendizagem como essas pessoas. A estrutura social era a pedra angular que estava apoiada sobre um livro. A educação universal parecia uma necessidade universal. Tá? E eles forneceram modelos disso em todos os tipos de graus. No ano de 1649, todas as colônias da Nova Inglaterra, exceto Rhode Island, haviam tornado obrigatória a instrução pública, exigindo que em cada cidade de 50 chefes de família, olha que coisa interessante, houvesse uma escola de leitura e uma escola de escrita. Em cada cidade de 100 chefes de família, uma escola de gramática com um professor competente para preparar jovens para a universidade. E eles fizeram isso como sua antiga lei declarava francamente, para que o aprendizado não seja enterrado no túmulo de nossos pais. Olha que coisa maravilhosa. E especialmente para frustrar o plano do velho enganador Satã, seu projeto principal, de cuja obscura ambição é afastar os homens do conhecimento das Escrituras, persuadindo-se do uso de suas línguas, de seu próprio tesouro, deixa eu ver aqui, de cuja ambição, persuadindo o uso de suas línguas, do seu próprio tesouro, os fundos para fundar a universidade, de modo que bonita a imagem daqui. Embora os tocos de árvores ainda estivessem mal bronzeados pelo tempo, em seus primeiros campos de colheita, e antes que o uivo noturno do lobo tivesse cessado nos arredores das aldeias, eles fizeram arranjos para que mesmo naquele deserto, os jovens pudessem imediatamente entrar no estudo de Aristóteles, de Tucídides, de Horácio, de Tácito e da Bíblia hebraica. Nós estamos diante de pessoas desse calibre. Tá?
Mas nós vamos continuar acreditando que agora o homem, né, está livre para estudar o que quiser, né? 63 anos depois, um representante do rei da Inglaterra, o Conde Belmont, parabenizou o povo da Nova Inglaterra por esta soberba conquista, pela qual, como ele disse, sua juventude não foi colocada para viajar para aprender, mas teve sempre as musas em sua porta. Criança, disse uma animada matrona da Nova Inglaterra a seu filhinho, se Deus te fizer um bom cristão e um bom estudioso, você terá tudo o que sua mãe sempre pediu para você. O elogio ao estudioso era um elogio caloroso o suficiente até mesmo para a retórica de um epitáfio. As cinzas de um estudante esforçado, um bom estudioso e um grande cristão. Esta foi a inscrição consagrando a lápide de um jovem pregador arrebatado para outro em um mundo melhor aos 19 anos de idade. A vida de um homem instruído, como lhes parecia cheia de distinção humana, eles consideravam cheia de beneficência humana, e o fantástico biógrafo de muitos desses primeiros estudiosos descreveu um deles como uma árvore de conhecimento, mas tão carregada de frutos que ele se inclinava para as próprias crianças colherem as maçãs, prontas a cair de suas bocas. Que linda imagem, né? O aprendizado era um tesouro que quase chega à dignidade de um imóvel. Em 1649, um robusto comerciante de Boston entregou ao Harvard College uma cópia do Tesouros de Stephens, sob a condição por escrito que o livro deveria ser devolvido a ele caso ele tivesse um filho estudioso do grego e desejoso desse livro. Posteriormente, ele teve um filho assim, e na verdade recupera o seu livro. Pela primeira vez na história do mundo, as pessoas podem ter reunido o cérebro sutil do metafísico e o coração ardente do fanático, e eles lançaram ambos veementemente ao serviço da religião. Você vê, claro que o autor aqui ele tem uma predisposição ao povo do norte em relação ao povo do sul, tá? Eu não sei se essas afirmações são 100% verdadeiras, mas é uma defesa aqui da educação. Claramente existe nesse conteúdo aqui uma defesa da educação da Nova Inglaterra em relação à educação da Virgínia, tá? Mantendo essa fé, eles procuram um significado providencial preciso em cada pequeno incidente de suas vidas. E era a marca de um homem santo e sábio ser capaz de resolver os vários enigmas pantonímicos com os quais Deus estava o tempo todo tentando comunicar seus pensamentos a ele. John Winthrop, que é aquele que criou aquela famosa imagem, depois o Abraham Lincoln copia, da casa, da cidade que brilha no alto da colina, do John Winthrop, pastor, né? Um dos fundadores de Boston, né, em Massachusetts. Winthrop sugeriu engenhosamente que a conduta dos ratos é suscetível, bastante ofensiva, né, como aparece nos livros das orações da igreja, saber que os ratos, não gostando do salmo do dia, e não entendendo o grego, comiam da outra parte do volume. Olha que ponto, né, ele fazia esse jogo de palavras entre a importância da educação e a importância da Bíblia, como ele falou ali, a importância do coração e da razão, né? Não existe essa separação, mas essa imagem vale aqui, né? Um dos célebres pastores de Cambridge relata o incidente da sua vida como estudante. Quando eu não conseguia fazer anotações do sermão, fiquei preocupado com isso e orei fervorosamente. Estou fazendo uma tradução aqui de cabeça, tá, pessoal? E orei fervorosamente ao Senhor para que Ele me ajudasse a anotar os sermões. E assim que eu orei, por meio disso, eu logo no sábado seguinte fui capaz de fazer anotações, que eu no sábado anterior não poderia ter feito nada dessa maneira. Em 1649, o John Endicott tornou-se por eleição renovada o governador da Baía de Massachusetts, e um dos seus primeiros atos de sua administração foi instituir uma associação solene contra o cabelo comprido. A quebra do sábado, a negligência do culto público e a ociosidade eram ofensas gravíssimas. Gravíssimas. Quebra do sábado, negligência do culto e ociosidade. Eles falavam assim, repreendiam os magistrados, né? Podiam ser condenados a chicoteadas, tá? Peraí, temos aqui aquele modelo, né, que aparece lá em Salem, que depois o Nathaniel Hawthorne, lá no Letra Escarlate, vai tão condenar, né? Mas é que o Hawthorne está escrevendo em nome de um progressismo, já é outra coisa, né?
Mas vai ficar muito consagrada essa imagem dos puritanos, né? Essas pessoas eram inevitavelmente perseguidoras, não se pode esquecer disso. Eles viveram uma época em que poucos seres humanos em todo o mundo haviam aceitado a ideia de que um erro na opinião religiosa pode não ser um crime. Eles acreditavam com todas as suas forças que as opiniões religiosas que eles sustentavam eram as verdadeiras, e que, tendo vindo até os confins da terra para fundar ali a glória de Deus, uma comunidade religiosa pura, isso também seria ímpio, como traição para eles tolerar entre eles a presença de qualquer descrente naquilo que eles haviam vindo fundar. Entre as pessoas de seriedade religiosa de ambos os lados do Atlântico, a palavra tolerância era então uma palavra escandalosa. É a política de Satanás, diz Thomas Shepard. Suplicar por uma tolerância indefinida e ilimitada. Por quê? Porque nós já viemos trazendo essas ideias, fugindo da perseguição. Então, suplicar por mais tolerância é uma palavra de Satanás. É claro aqui o motivo. Finalmente, John Norton, com a devolta franqueza de um inquisidor espanhol, e aqui é um momento que se produz mais inquisição do que se fazia, declara que para eliminar o erro, devem ser empregadas as sagradas táticas da espada civil. Quer dizer, a espada civil corrige, quem corrige? A comunidade corrige. Tá? E isso pode ser muito mais opressivo e totalitário do que o que se fazia então. Né? É claro que a gente não pode exagerar essas imagens como exagera o Nathaniel Hawthorne, que tem aquela intenção. Por exemplo, Nathaniel Hawthorne dizia dessa gente, eu até peguei essa frase aqui: agradecemos a Deus por nos ter dado tais ancestrais, e que cada geração sucessiva agradeça a Ele não menos fervorosamente por estar um passo adiante deles na marcha das eras. Nós agradecemos porque nós viemos deles, mas também nós devemos agradecer porque nós estamos sempre um passo adiante deles, como se ele dissesse dessa porcaria aí que nós somos, né? Como fica muito bem claro para quem já leu a Letra Escarlate no primeiro capítulo dele, que se chama Alfândega, que é muito bem escrito, né? Uma qualidade literária impressionante. Pode-se falar tudo contra ele, mas a palavra em vigor era: somos todos proprietários livres. Era uma orgulhosa mensagem enviada à Inglaterra por um desses primeiros colonos. O dia do aluguel não nos incomoda, e todas as boas bênçãos que temos em suas estações pode nos levar. Havia muitos homens da Nova Inglaterra treinados nos usos de livros, acostumados a se expressar fluentemente pela voz e pela caneta, e não tão imersos em tarefas físicas da vida, a ponto de serem privados do lazer. Era uma classe literária formada por homens de negócios, senhores do campo, professores, sobretudo clérigos, homens de letras que não dependiam das letras para ganhar o pão, e que, portanto, faziam seu trabalho em condições de independência intelectual. Tampouco é verdade que todos os ambientes de suas vidas eram hostis à ação literária. Isso também não é verdade. Como ficou muito condensado, né, nessas imagens principalmente filme de terror, que coloca a culpa toda em Salem, geralmente faz dos puritanos, faz esses trocadilhos, né, de pessoas que eram contra a literatura. Isso é um absurdo tremendo. Na verdade, para uma certa classe de mentes, o ambiente era extremamente saudável e estimulante. Por exemplo, se eu vivesse numa sociedade dessa, muito provavelmente seria muito saudável para mim. Muito saudável, muito estimulante. Uma civilização de intelectuais. Havia sobre eles muitos dos símbolos e forças de uma vida pitoresca, romântica, impressionante. As solidões infinitas do deserto, o seu mistério e sua paz, a presença próxima da natureza vasta, potente, inatacável, os estranhos problemas apresentados a eles pelo caráter selvagem, a vida selvagem, a fuga das grandes cidades, a fuga das multidões, das competições mesquinhas, do luxo, de ter espaço suficiente, o prazer de ser livre, o interesse urgente de todo mundo protestante em seu empreendimento, as esperanças da humanidade já olhando para lá, a vinda a eles de estudiosos, de santos, de estadistas e de filósofos. Muitos desses fatores dos primeiros tempos coloniais são tais que não podem ser alcançados por estatísticas e podem ser perdidos por aqueles que meramente flutuam na superfície da história. Se nossos antiquários geralmente perderam essa visão, isso aqui ele está dando uma porrada principalmente nesses tipos como o Nathaniel Hawthorne, nos tipos que congelaram a imagem de um povo ignorante dos puritanos. Se os nossos antiquários geralmente perderam essa visão, pode nos tranquilizar saber que nossos maiores artistas literários não deixavam de vê-la.
A Nova Inglaterra, como acreditava Hawthorne, estava então em um estado incomparavelmente mais pitoresco do que no presente, ou do que jamais esteve na memória de qualquer homem. Bem, vou acelerar aqui para o vídeo não ficar tão longo. Ele fala aqui que as principais desvantagens literárias da Nova Inglaterra eram que seus escritores viviam longe dos grandes repositórios de livros e longe das correntes centrais do melhor do pensamento do mundo, né, que estava acontecendo na Europa naquele momento. Que as linhas de sua própria atividade literária eram poucas e que, embora alimentasse suas mentes com as escrituras hebraicas e com os clássicos de literatura romana e grega, eles se mantinham distantes com uma espécie de horror dos tipos mais ricos e emocionantes da escritura clássica, que até então era o que estava vigente na Europa. Bem, aí ele passa para o capítulo 6, que ele vai tratar de caso a caso. Ele traz aqui 6 escritores que merecem atenção. William Bradford, que vem no Mayflower, que é chamado do pai da história americana, William Bradford. Tá? Ele nasceu em Yorkshire em 1590, na Inglaterra. Né? Aos 17 anos tornou-se um membro da pequena companhia de separatistas do ministério do santo John Hobson, que foge da Inglaterra para a Holanda. Aos 30 anos ele aparece como um homem proeminente daquela parte do rebanho, se destaca, desembarca na Nova Inglaterra em 1620 e fica até sua morte em 57. O resultado foi a sua História da Plantação de Plymouth, né, do modelo do Plantation em Plymouth, um livro que teve um destino extraordinário. Foi deixado por seu autor em manuscrito. Após sua morte passa pelo seu sobrinho Nathaniel Morton, por quem foi utilizado para fazer suas memórias. Depois dá esse livro por perdido. Em 1855 aparece em Fulham, na Inglaterra, na biblioteca de um milionário. Aí ele é copiado à mão, esse livro, e graças a Deus ele não foi perdido. É um livro fabuloso. Ele fala aqui da mente plácida, grave e equilibrada desse livro, conduz a um relato da origem da dissidência religiosa da Inglaterra. O livro começa por isso, a origem da dissidência religiosa da Inglaterra, o motivo da vinda. E dos lamentáveis erros cometidos por clérigos, por estadistas ingleses, nas suas tentativas de rechaçar até a submissão e estrangular a voz livre. Além da sua própria língua, ele sabia holandês, francês, latim e grego, e ainda era um estudante diligente em sua velhice, estava estudando hebraico. É desse tipo de gente que a gente está falando aqui, tá bom? Respondeu-se que todas as grandes e honrosas ações são acompanhadas de grandes dificuldades. Admite-se os perigos eram grandes, mas não desesperadores, e as dificuldades eram muitas, mas não invencíveis. Pois embora houvesse muitos deles, eles não tinham certeza de nada. Pode ser que várias das coisas temidas nunca aconteçam. Outras, pelo nosso cuidado providente, pelo bom uso dos meios, podem ser evitados. E todas elas, com a ajuda de Deus, por fortaleza ou paciência, podem ser suportados ou vencidos. Muito bonito isso aqui, né? A diferença das ações, né? Assim, muitas nós não temos certeza de quando elas aparecem. É provável que várias coisas que são temidas nunca aconteçam. Outras, pelo bom cuidado do meio, podem ser evitadas. Mas todas elas, pela fortaleza e paciência em Deus, podem ser suportadas e vencidos. É verdade que tais tentativas não deveriam ser feitas e empreendidas sem o fundamento da razão. Mas sua condição não era comum, seus fins eram bons e honrados. Sua vocação é legal e urgente, e portanto eles podem esperar a bênção de Deus em seu procedimento. Sim, embora eles devessem perder suas vidas nesta ação, eles poderiam ter o conforto na mesma ação, e seus esforços seriam honrosos. A linguagem na qual o historiador descreve sua condição e sua emoção ao chegar à costa é uma nobre espécie de eloquência simples e patética, e merece uma homenagem no lugar memorável do registro do estilo inglês contemporâneo. Como o livro é composto na forma de registros de experiência, ele tem o privilégio de parar onde quiser, sem violar a unidade. É o momento em que a mão do historiador mantém-se nessa tarefa por 20 anos para escrever esse livro. E quando finalmente a velhice e os cuidados públicos pesaram demais sobre ele, foi concluído até onde foi possível. E ali aparece vários tratos, né, dele com governadores, com brigas, né, com os peregrinos, né? Ou seja, ter as coisas de acordo com o seu próprio padrão austero, que mesmo à beira de qualquer empreendimento importante, discutia-se o caso, se a suspeita lhe ocorresse de que as coisas não estavam bem ou não estavam sendo feitas de maneira correta. E aí aparece o desgosto com o primeiro retorno do Mayflower de Plymouth, né, e a briga sua com Thomas Weston.
Aparecem vários desses casos ali dentro, né? E aparece a New Plymouth, né? A Plymouth, né? Nessa cidade aí, né? Na Massachusetts, é chamada de Canaã Celestial, né? A imagem que se usa. Depois se trata do John Winthrop, que é a nova chegada de puritanos, nós já falamos um pouco dele, que criou a história da Nova Inglaterra, que há trechos assim memoráveis, uns sermão assim incrível. Por exemplo, a sua absolução na Corte Geral de 1645 na acusação de ter extrapolado a autoridade do vice-governador, né? Ele faz a sua defesa dele, que é uma coisa impressionante. A capacidade oratória desses pastores, impressionante. Qualidade oratória e intelectual, né? É digno de ser colocado ao lado das mais pesadas mentes, como John Locke, por exemplo. Por exemplo, quando ele fala da providência milagrosa do Salvador de Sião da Nova Inglaterra. Incrível, né? Um livro ao qual esse título pertence foi escrito por um homem que fez um nome de sua época, né? Enfim, vai se trazendo tantos nomes aqui. Edward Johnson, que faz a distinção entre a implementação da igreja e o Estado de Deus na Nova Inglaterra. Aí fala das batalhas que testaram a capacidade da Nova Inglaterra se estabelecer aqui, como a do Pequot, né, em 1637, e a Guerra do Rei Philip em 1635. E aí o herói dessa Guerra do Pequot com os índios foi o capitão John Mason, que também foi historiador e herói. Amigo do Thomas Fairfax, por exemplo, que vai ter uma importância tremenda, né, na Revolução Puritana Inglesa. Naturalmente, o historiador não escreve aqui a partir de documentos, mas a partir da sua própria lembrança dos eventos, nos quais teve uma participação tão grande. Seu estilo é mais de um lutador do que do escritor, e há uma franqueza honesta disso, e uma simplicidade áspera que não foi afetada pela franqueza viril da dicção. Todo o encanto da autenticidade está ali. Contra esse prosaico, antigo nome, nós podemos falar de Daniel Gookin. Aí vai introduzir Daniel Gookin. Coleções históricas dos índios da Nova Inglaterra, tá? Que ele prepara a publicação e dedica a Carlos II. Descreve as várias nações indígenas da Nova Inglaterra, seus costumes, suas crenças religiosas, suas formas de governo. A segunda obra dele foi concluída em 1677, ele veio para a Inglaterra. Também só achado em 1836. Envolve o destino da destruição do índio cristão e pagão, amigo e inimigo. Contra o massacre indígena, ele havia protestado o tempo todo, e ele escreveu nesse livro o objetivo de mostrar que os índios, que se declararam cristãos, não participaram da conspiração de seus parentes pagãos formaram para o extermínio dos ingleses. Chamou um relato histórico das ações e sofrimentos dos índios cristãos da Nova Inglaterra. Outro livro incrível. Depois ele publica um livro chamado A História da Nova Inglaterra, que infelizmente pegou fogo e desapareceu. Vamos trazendo novos nomes aqui também. Aqui é muita coisa que vou pular para vocês, porque senão o vídeo já está longo, né? Mas aqui é importante dizer de autores que citavam Plínio, Lucano, Paracelso. Então eram pessoas de elevada capacidade intelectual, né? Depois eu vou falar mais das pessoas do Thomas Hooker, do Thomas Shepard e do John Colton. Ninguém pode compará-los a ele, segundo a opinião que ele dá aqui. O Colton, por exemplo, é considerado o Cadmo, né? Que é aquele mesmo que trouxe o alfabeto dos fenícios para a Grécia. É considerado como aquele que trouxe a alfabetização para os Estados Unidos, para você ver a força literária desse sermão dele de igreja, né? Nathaniel Ward, trazendo o elemento da providência, como nenhum outro trouxe aqui. Enfim, é um livro incrível. Chama atenção também, só para a gente encerrar, a presença da mulher Anne Bradstreet, né? Que o interessante dela é que ela era filha
de um administrador, né? Agora eu não me lembro direito o nome dele. O Thomas Dudley, isso, Thomas Dudley, um puritano austero, e ela ficava num castelo, né? Ali na região da Nova Inglaterra, fazendo poesias, né? E as poesias dela são muito bonitas porque concretizar essa imagem da mulher esposa que fica em casa e que é capaz de produzir cultura e literatura de altíssimo nível, né? Que não precisa de nenhuma forma criar uma carreira, porque ela mesma é fonte da sua fortaleza e ela mesma é capaz disso, né? Como um trecho da sua poesia traz aqui, como por exemplo, e quando eu não podia mais olhar, eu abençoei sua graça que deu e me tomou, que colocou meus bens agora no pó. Sim, assim foi, e foi justo. Era dele e não era meu. Longe esteja eu de lamentar. Uma poesia belíssima, entre várias aqui da Anne Bradstreet. Então não deixe de ler. Esse aqui é só o primeiro volume, eu tenho que ler o segundo ainda, que vai tratar dessa segunda parte. E é um livro muito extenso, que vale a pena ser relido várias vezes. E eu acho que é uma ótima dica aí para quem quer começar a se aventurar na literatura americana e quer começar seguindo uma certa cronologia. Eu indico muito esse livro. Que aí você pega cada autor desse e vai estudar separado, né? Então você consegue ter um mapa. Primeiro um mapa geral aqui, que é apresentado nesse livro, depois você vai especificando. Eu vou ter que ler muitas dessas coisas aqui individuais. Fica como dica aí, tá? Um livro desse historiador fabuloso aí, que escreveu muito mais coisas, depois a gente vai trazer pra vocês, tá bom? Obrigado.